O primeiro louvor, então, foi assim, tudo que nós precisamos acreditar. Acreditar na promessa, acreditar que Ele é um Deus que Ele fala e Ele cumpre. Acreditar que Ele vai vir ainda e ver todos nós, todos os seus filhos, todos eles, que ama Ele, que se doa por Ele, que se entrega, que entende, que compreende a palavra do Senhor. Todo mundo vem. Vai chegar e vai falar: a oportunidade chegou. A oportunidade chegou. Lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos ver hoje. Vou passar 3 exemplos. 4 características de um cristão. Que o que ele precisa para que se realize algo na vida dele. Estava orando o Senhor e eu abri a palavra, comecei a ler, e aí veio um exemplo muito grande. Quem lê a Bíblia também sabe, quem não lê também já ouviu falar. Quem já ouviu falar de Isabel na Bíblia? Zacarias e Isabel. Ali é um grande exemplo para nós cristãos. Eu vendo a história de Zacarias e de Isabel, eu comecei a trazer para a nossa realidade no dia de hoje. Quem foi Zacarias e quem foi Isabel? Um casal abençoado, que deixou várias lições de vida para nós. E o Senhor me trouxe a memória, quando Ele revelou, quando Ele falou que na minha vida ainda muitas coisas iriam acontecer. Muitas pessoas desistem, murmuram. Muitas pessoas não dão legalidade com aquilo que Deus falou e que prometeu. Começa a fugir da sua obrigação aqui na terra. Começa a deixar de exercer a sua função como cristão aqui na terra. Como foi dito aqui pela levita Laís. O que você tem feito para Deus? Você tem orado, tem agradecido? Pedir, você pede o tempo todo. Mas o que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida? O que Ele pode nos entregar? Então, eu peguei o primeiro exemplo, ou a primeira lição que um cristão deve fazer, para que as promessas de Deus se realizem na sua vida. Primeiro, é o posicionamento diante de Deus. Você se posicionar, você servir o Senhor de coração. Você se entregar ao Senhor. Você não olhar de lado e não deixar, não permitir com que os problemas desse mundo, ou os problemas pelo qual você esteja passando, talvez muitos são pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Mas muitas vezes nós recebemos bênção do Senhor, mas no tempo dele, igreja, não é no nosso tempo. E eu vou ler aqui no capítulo 1 vários versículos e vou comentando com vocês, e a partir do versículo 6 aqui, eu vou ler a partir do versículo 5. Fala assim: existia no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, de ordem de Abaías, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então nós estamos falando de um casal, um homem e uma mulher. Nós estamos falando de um sacerdote do Senhor. Versículo 6: e era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha o segredo. Eles eram um casal que servia o Senhor. E como que eles andavam? Justos perante Deus. Olha o primeiro segredo. Você quer ser abençoado? Anda
no princípio de Deus. Seja fiel, seja verdadeiro, seja responsável. Fuja dos problemas, da aparência dos problemas do mal, que o tire da presença de Deus. Segundo, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Aqui nós sabemos, todo mundo aqui sabe os mandamentos. Aprendeu o mandamento de uma forma ou de outra, mas sabe os mandamentos. O Senhor foi lá, Moisés foi lá, escreveu os mandamentos, trouxe para nós, para que o ser humano não errasse tanto quanto anda errando. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí nós começamos a colocar outras coisas. Eu amo outras coisas. Eu adoro outras coisas. Eu amo isso, eu amo aquilo. Mas nunca fala assim, eu amo Deus. Há uma resistência muito grande para falar para as pessoas assim, eu te amo. Isso acontece com pessoas egocêntricas, com pessoas que ainda não sabem o valor, não sabem conviver, ainda não valoriza o que é amor na vida do outro, ou na sua própria vida. Porque se a pessoa não ama a si mesmo, ele não tem condições de amar outra vida. Ele não tem condições. Aí ele ama por interesse, ele ama de fachada, para falar assim, eu te amo, mas não é um amor, é uma paixão, que ele passa rápido. E quando nós falamos assim, que eles viviam irrepreensivelmente, porque não tinha nenhum detalhe que ele não deixava de servir a Deus. Ele era puro, fiel, sincero, reto e adorador do Senhor. Seguindo. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Muitas vezes nós reclamamos de uma imperfeição que nós temos no nosso corpo. Nós reclamamos de uma dor, nós reclamamos de uma incapacidade, nós reclamamos de algo e deixamos de servir o Senhor porque fala, Senhor, onde que tu estás? Que não me vê, olha que eu estou sofrendo, olha isso, olha aquilo. Isabel já era avançada na idade e ela era estéril, não podia ter filhos. Todo casal, quando ele casa, ele quer construir família. E isso é um direito, é um dever que Deus deixou para o homem procriar, porque ele falou assim, lá em Gênesis, que você vá e dê frutos e procrie. Então, onde há o interesse de um casal de se relacionar? Primeiro, viver um ao lado do outro é muito bom. Um cuidar do outro é maravilhoso. Formar família, para quem já tem, ele sabe o valor que tem ter um filho ou uma filha. O filho sabe o valor que tem ter um pai. Tanto é que muitas pessoas, quando elas são adotadas e ela não sabe a sua origem biológica, há dentro dela algo que não foi resolvido. Ela sempre está procurando alguma coisa, olhando nas pessoas para ver se há uma semelhança. Será que ali poderia ser meu pai ou minha mãe? Nunca está definido 100%. Então, para aquele casal faltava alguma coisa. Eu sirvo a Deus, sou temente, pratico, ando nos preceitos do Senhor, que é tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, eu não vou deixar nenhum legado. Isso, o tempo passou e foi passando muitos anos na vida deles. Só que eles não murmuravam. Eles nunca chegavam para Deus, segundo a história dos historiadores, que eles nunca reclamaram, mas só que lá na frente nós vamos ver que eles eram zombados pelas pessoas. Porque quando você entra num relacionamento, as pessoas já começam a cobrar. E aí, já ficou noivo? Está noivo já? Se está noivo, quando é o casamento? Se casa, quando vai ter o filho? Se tem o primeiro filho, quando vai vir o segundo filho? Há uma cobrança da sociedade sobre isso daí. Só que muitas pessoas não entendem que isso é ligado às coisas espirituais. Pôr um filho no mundo, ele tem que vir com consentimento do casal, com amor, para que não fique
entender como os pais conseguem deixar seus filhos abandonar algo que ele construiu, que ninguém consegue construir por ele. É diferente de você construir uma casa, construir um projeto material. Nós estamos falando de uma vida. E essa vida que vai ser regada pelo Espírito Santo por Deus. Então, primeiro é posicionamento. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu no temor. Lá no versículo, deixa eu continuar aqui, no 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Olha a diferença que tem da época de Zacarias e Isabel, da diferença nossa hoje. Hoje os templos estão de portas abertas para você chegar e adorar o Senhor, orar o Senhor. Antigamente, um sacerdócio, ele poderia entrar no templo do Senhor e falar com o Senhor. O povo ficava para o lado de fora, esperando o que é que Deus iria falar com ele, para poder ele passar para as pessoas. Então, a abertura, Jesus veio e permitiu com que todos nós tivéssemos acesso a Jesus Cristo. Como seria se eu estivesse aqui dentro do templo orando para o Senhor e vocês tudo ali fora, intercedendo, esperando eu sair para ver o que ia acontecer? Seria muito chato, muito monótono. Mas como hoje nós temos a oportunidade de chegar na casa de Deus e ter o compromisso de servir a Deus, e todos nós entregarmos a Ele de corpo e alma, de coração e espírito em verdade, muitas pessoas não adoram o Senhor. Muitas pessoas não vêm ao templo falar com o Senhor, para ver o que Deus quer com você, qual é a resposta que Deus vai lhe dar. E pelo que eu entendo aqui, Deus responde somente para as pessoas que se posicionam na presença de Deus. Não adianta você estar lá no pecado e falar: Senhor, eu vou na igreja hoje que eu quero que você fale comigo. Será que Ele vai falar da mesma forma de um justo, de uma pessoa que anda nos preceitos do Senhor? Ele pode até falar: olha, filha, você precisa se consertar para as coisas mudarem a sua vida, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Aí a pessoa fala: mas uma promessa todo mundo fala que Deus tem. Mas como a promessa pode se realizar na vida do ser humano? Como a promessa se realizou na vida de Zacarias e de Isabel? Lá no versículo 12, fala assim: e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Olha só, quando Zacarias entrou no templo, começou a orar ao Senhor, e o anjo apareceu para ele, ele tremeu. Falou assim que ele turbou o seu coração. Turbou-se, deve ter escurecido as vistas dele, ele planteou-se no chão. Hoje eu vejo pessoas falando: eu vi um anjo, eu vi natural, e não sentiu nada. Olha, eu estava ali, aí o anjo apareceu, como se tivesse chegado e o pastor Romildo do lado dele. Nada aconteceu de diferente. Nós estamos falando de uma graça maravilhosa, de um poder inexplicável, de um ser purificado, pela qual quando ele passa, o brilho dele, o poder é tão grande que nós jamais iríamos resistir, ficar de pé, com os olhos fitados nele, assim como se eu estivesse olhando para vocês. Isso nós estamos falando de um homem temente e reto e puro ao Senhor. Ele turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi
foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Olha o que o anjo veio fazer. Vocês estão com idade avançada, só que Deus tem uma promessa na sua vida, e ela vai se realizar. Então Deus tem uma promessa na sua vida. Não se preocupe, não se desespere, porque no tempo do Senhor ela vai se realizar. Não temas, ele falou. Zacarias, não temas. E Zacarias olhou para ele assim, como todos nós iríamos olhar. Aí tem mais recado para Zacarias. No versículo 14 fala: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Olha a responsabilidade pela qual Zacarias já estava recebendo do cumprimento da sua promessa. Quando Deus fala com você e tem uma promessa para você, Ele dá até as origens e as características do que irá acontecer. Ele não vai deixar você confundido e nem somente preocupada, buscando como vai ser. Vai ser do jeito de Deus, igreja. Sempre será do jeito dele. Mesmo assim, ele não acreditava, porque a bênção que ia vir ia ser tão grande, que ele falou assim: ele não vai se contaminar com as coisas erradas deste mundo. Por que será que ele disse que ele não beberia vinho e nem bebida forte, igreja? Porque isso não combina com as coisas de Deus, não combina com o Espírito Santo. Ele disse que ele ia ser cheio do Espírito Santo. Aí o ser humano, ele está lá na casa dele, numa festa, toma toda, chega na igreja e fala assim: quero ser cheio do Espírito Santo. Não, a palavra diz assim: não se embriagais de vinho, mas sim do Espírito Santo. Não beber bebidas fortes. Em vários lugares a Bíblia cita isso daí. E lá no versículo 16 fala: e converterá muitos dos filhos de Israel. Hoje nós estamos como cristãos aqui na face da terra, e as pessoas têm vergonha de falar do amor de Cristo para as outras pessoas. As pessoas têm vergonha de falar assim: eu sou cristão. Você precisa conhecer a Jesus, a viver uma experiência com o Espírito Santo, para você sentir a sensação gostosa que é estar sobre o domínio do Espírito Santo, sobre o convívio do Espírito Santo. Nada se compara aqui nessa terra. Nada, nós podemos estar no êxtase de conquistas aqui, mas quando o Espírito Santo toca, nós recebemos algo diferente que é imensurável, incomparável. Continuando, versículo 17: e irá diante dele um espírito e virtude de Elias, para converter-se o coração dos pais e aos filhos, e aos rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Então o Senhor preparou o melhor para Zacarias e para Isabel. Sabe por quê? Porque a primeira parte ele cumpriu. Ele tinha um compromisso com Deus. Qual seria o seu compromisso com Deus hoje? O quanto você preza as coisas de Deus. Segundo que nós temos que praticar para que as promessas de Deus se realizem nas nossas vidas. Não duvidar. É acreditar naquilo que Deus tem falado. Lá no versículo 18 fala assim: disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Zacarias questionou pela idade que ele tinha. Como posso eu, com idade avançada,
já não tenho mais as práticas que um casal tem, ter um filho, receber uma promessa. É como falar assim: eu já estou com a idade avançada e Deus está querendo me abençoar e que eu vou me enriquecer, e como cuidar de tudo isso se eu não tenho mais forças para trabalhar? Você sabe o que é um casal de idade avançada cuidar de uma criança recém-nascida? Só quem teve filho sabe o que é o trabalho de cuidar de uma criança. E a responsabilidade de cuidar o alimento e o melhor para que ele possa crescer. Então naquela hora Zacarias duvidou. Aí eu falo para vocês, no versículo 19: e respondeu-lhe o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te, a dar-te estas alegres novas. Versículo 20: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Olha a dúvida que Zacarias teve quando o anjo chegou e falou assim: olha, a sua promessa vai ser realizada. Aí sabe o que aconteceu? Ele ficou mudo. Uma pessoa que a vida toda fala, conversa, e de repente ele abre a boca e não sai mais a voz. Qual seria a sua reação se o Senhor chegasse e falasse para você: você está duvidando da minha palavra? Você está duvidando das promessas que eu tenho na sua vida? Você está questionando? Então eu vou fazer com que você fique mudo. O que você falaria? Você desistir de servir o Senhor? Você ia murmurar contra Deus? Ah, se o Senhor é um Deus bom, por que tirou minha voz? Por que me dá uma bênção e tira minha voz? Olha os questionamentos que hoje a pessoa iria fazer. Porque é natural do ser humano hoje, na vivência que ele está tendo, no mundo que ele está vivendo. Acabou-se o respeito para as coisas de Deus. Aquele homem, segundo a palavra aqui, e o povo estava esperando a Zacarias, versículo 21, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por acentos, e ficou mudo. Olha só, ele ia receber uma bênção, mas ele duvidou. Deus permitiu com que a voz dele não saísse, para ele entender que era Deus no negócio. Era um castigo? Não. Era uma forma que Deus usou para que ele entendesse verdadeiramente que o Senhor estava falando com seriedade. Então nunca duvide das coisas de Deus, porque nós podemos chegar do lado de uma pessoa, igual o Senhor colocou ele à prova, e aí nós queremos orar para que ele saia da prova. Aí o povo tudo vai fazer campanha: vamos orar, porque olha, ele perdeu a voz, mas não vai orar para buscar a Deus se isso é verdadeiro ou não, como proceder mediante uma oração, porque o Senhor responde também. Assim como eu já vi vários testemunhos das pessoas ir orarem para o outro e falar: olha, eu vou tirar, mas só que você vai pagar pelo preço, porque ele está na minha sentença. E as coisas de Deus são tão certas, mas Deus não é amor, por que ele deixou de se falar? E a forma que Deus usa, nós não podemos questionar, porque ele estava recebendo uma bênção, e Deus ia abençoar ele. Não ia faltar nada, ia dar força, vigor para que esse filho continuasse. Versículo 23: e sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu-se por 5 meses, ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou-se em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Ele voltou, teve contato com Isabel, ela engravidou. Depois de 5 meses foi que ela foi falar à igreja. Olha outro segredo aí. Hoje nós já conseguimos uma bênção. O Facebook é pouco para colocar. As pessoas, todo mundo nós queremos, vamos falar. Era uma promessa de
de Deus, e ela ficou caladinha 5 meses, para depois falar: opa, sabe por quê? Ela passava por um opróbrio. O que significa opróbrio? Uma desonra, uma infâmia, uma injúria, uma afronta. Era um escárnio, zombaria, perder a honra, porque ela não era mãe. E já era de idade, então o povo, eles zombavam dela, eles escarneavam ela, defamavam Isabel. E assim muitas vezes com as pessoas, porque ela era estéril. E muitas vezes as pessoas não entendem, porque demora para a bênção chegar. Mas ela vai vir, igreja. Ela vai chegar. Assim como chegou para Isabel. E aí se cumpriu a segunda etapa da promessa, com Zacarias. Aí vem a terceira etapa. Terceira lição para que se cumpra a promessa: se alegra. Glória a Deus. Felicidade. Como é difícil ver uma pessoa sorrir hoje. Como é difícil ver uma pessoa chegar na casa do Senhor e cumprimentar todos os seus irmãos felizes. Preste atenção nas pessoas, observe a atitude das pessoas quando chegam na igreja. Uns querem abraçar, quer compartilhar, quer falar, quer sorrir, quer chorar se a pessoa está sofrendo, ou chora pela alegria do outro. E outro nem fala Pai do Senhor, irmão. Uma pessoa fechada. Olha onde que passa, nem parece que é um cristão, porque a pessoa cristã, ela tem que sorrir. Mesmo em meus problemas, de dentro de nós tem uma felicidade. O Espírito Santo habita dentro de nós, ele traz alegria, ele traz felicidade. E você muitas vezes encontra as pessoas. Qual é a sua reação quando você encontra uma pessoa cristã? É igual a Isabel, olha aqui, ó. Versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel, cheia do Espírito Santo, e clamou com grande voz, disse: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Quando Maria chegou, porque Maria já estava 6 meses grávida de Jesus, quando ela encontra Isabel, sua prima, porque ela ficou sabendo que a promessa de Deus já se cumpria na vida de Isabel, ela foi visitar. Opa, vou dar boas-vindas para minha prima. Quando ela ouviu a voz, a criança já começou a saltitar de alegria no ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Desceu o poder dali. Quando 2 cristãos se encontram, tem que ter a presença do Espírito Santo no meio. É notório ver 2 pessoas quando se encontram, que falam a mesma língua e profana a mesma fé, quando se diz a Deus, a alegria é muito grande de estar próximo. Não falta assunto, igreja. Não falta assunto, porque a presença é nítida. E relata-se na Bíblia que Isabel foi a primeira mulher mencionada que estava cheia do Espírito Santo. Como diz aqui, ó, ficou cheia do Espírito Santo, porque ela encontrou outra cristã, porque ali no ventre existia 2 promessas, e as 2 se cumpriram, estava se cumprindo. Então onde há o cumprimento de promessa, há alegria, igreja. Nós temos que nos alegrarmos pelo cumprimento da promessa, seja ela mais simples que for, mas se for de Deus, então valorize aquilo que Deus está te dando. Cuida daquilo que Deus está te dando. Versículo 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre.
Versículo 45 fala assim: bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Qual a promessa que você tem de Deus? Se Deus te deu uma promessa, vai cumprir, gente. Vai se cumprir. Hoje eu com 55 anos já começou o cumprimento da promessa que Deus falou para mim, ó. Você vai ser pai. E eu nunca murmurei por isso. Eu nunca questionei Deus. As pessoas chegavam a mim e falavam: mas você não tem filho? Não. É tempo de Deus. É promessa de Deus. A minha resposta é essa. Tem promessa de Deus. E eu nunca perdi a noite de sono e nunca falei: Senhor, se você é o Deus que eu sirvo, por que é que todo mundo tem filho? Eu não tenho. Eu já orei por pessoas e a pessoa ficar grávida. Domingo veio um pastor e um pastor aqui, ó. Veio a pastora, nós damos ministrações a ele. Nós mentoreamos eles. E uma das coisas que nós falamos é: vocês vão ser pais. Para poder, Deus tem uma promessa na vida de vocês, para poder suprir o buraco que vocês têm de filhos. Poucos meses depois ela ficou grávida. 2 meses, né, pastor? Do dia que nós oramos com eles e ministramos sobre isso. Só que aí ela perdeu. Vai saber por quê. Isabel ficou 5 meses para falar. E no dia que ela soube, assim, ó, o mundo todo sabendo. Quando ela voltou agora, domingo passado, quando esteve aqui na igreja, ela está grávida de 2 meses. Ninguém sabe. Aí ela chegou: pastor, eu vim trazer contar a bênção, porque agora eu aprendi uma lição. Aquilo que Deus me deu, tem o tempo certo para falar. Eu não falei para ela de Isabel, eu só falei do cumprimento da promessa. Há tempo para tudo. A hora certa, o momento certo. Então, muita gente questiona o porquê que as coisas não acontecem na sua vida. Sabendo do nascimento, né? Aqui no versículo 56, assim: Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Por que será que Maria ficou ali? Porque Maria ficou ali abençoando aquele reino. Jesus estava ali. Aí muitas vezes nós não entendemos o porquê de tudo isso. O quarto e último: quando se cumpre a promessa, termina a sentença. Fechou o ciclo. Então não se desespere, gente. Você precisa exercer a lição da obediência para que as coisas aconteçam na sua vida. Versículo 63 fala assim: e pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Sabe por quê? Porque quando João nasceu, todo mundo chegou e falou assim: olha, tem que chamar Zacarias, que é o nome do pai. Antigamente o primeiro filho era de praxe colocar o nome do pai. Aí Maria respondeu assim: não, vai chamar João. Mas não tem ninguém na família que chama João. Mas a promessa de Deus lá atrás falou assim: seu filho vai chamar João. Só que como Zacarias ainda não podia falar, ele escreveu. Então, igreja, se entende que ele saiu do templo mudo, ele chegou na casa dele, houve o tempo que ele ficou com Ana, com Isabel, depois a gestação inteira, ele não falou. 9 meses de gestação ele mudou, só gesticulava e escrevia. Você suportaria tudo isso, igreja? Tudo isso porque ele duvidou da promessa de Deus. Ele duvidou do que era mais sério. Então não duvide quando Deus falar com você. Não duvide, porque Ele pode pôr você por prova. 9 meses Zacarias ficou mudo. Está aqui, ó.
E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Por quê? E logo a boca lhe abriu, e a língua lhe soltou, e falava louvando a Deus. 9 meses sem falar, gente. Aí depois nós reclamamos quando nós ficamos um dia na prova, quando nós ficamos um mês na prova. Mas a promessa se cumpriu na vida dele. Olha o que é mais interessante. E soltou-se a língua, e louvando a Deus. Quando termina o ciclo, abre-se as portas. Mas para isso você tem que estar primeiro conectado com Deus, ter um compromisso com Deus. Segundo, não duvidar das coisas de Deus. Terceiro, se alegrar. Está doendo? Se alegre. Está esperando? Alegre-se. E quarto, espera. Quando resolver, quando a promessa se cumprir, aí você glorifica e louva o Senhor. É o que nós aprendemos hoje nesta noite, igreja. É o que Deus quer que eu faça, que você faça todos os dias da sua vida. Então coloque a sua vida no altar do Senhor. Não murmure. Acredite que Deus vai mudar e vai te ajudar. Se alegre com as pessoas. Vem para o culto, se alegre. Deixa a tristeza do lado, igreja. Seja feliz. E aí a promessa se cumpre na sua vida. Aí você vai louvar o Senhor. Amém, igreja? Então essas são as lições pela qual o Senhor falou comigo. E eu estou muito feliz, mas muito feliz, pela minha idade, e ver mais uma promessa de Deus se cumprir na minha vida. Sabe por que essa promessa está cumprindo na minha vida, igreja? Porque hoje eu me considero como um homem reto, comprometido com as coisas de Deus. Eu fujo da aparência do mal. Vocês chegam perto de mim, eu posso estar por dentro triste, mas eu sorrio para vocês. Eu converso com vocês, eu dou atenção, eu paro o que eu estou fazendo e vou fazer aquilo que eu sinto bem fazer para as pessoas. E podem ter certeza que hoje eu já estou louvando o Senhor, porque eu poderia estar na situação de Zacarias. Ele poderia fechar alguma porta na minha vida para falar que ele vai realizar a promessa, mas eu não dou abertura para isso. Então nunca dê abertura para que Deus feche algo da sua vida, ou paralise a sua vida, para cumprir-se a promessa, na dúvida. Amém, igreja? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos.